Olá, companheiros. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para refletirmos sobre esses temas que tanto alimentam a nossa alma. Nossas reflexões de hoje serão conduzidas pelo nosso companheiro Marcos Alves, que é da Sociedade Espírita Fraternidade e que vai nos conduzir pelo tema A Felicidade que a Prece nos proporciona. E para nos prepararmos para essas reflexões, trouxemos uma página tirada do livro Taça de Luz, da editora LAC, capítulo 17, psicografia do nosso saudoso Chico, ditado por Emmanuel, e essa página se intitula Orar, e diz assim: Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Qualquer propósito é oração. A prece nasce das fontes da alma, na feição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é a força de atração. Nesse sentido, todo anseio recebe resposta. Há orações que são atendidas de imediato, enquanto que outras, à maneira de sementes raras, reclamam um largo tempo para germinação, florescimento e frutificação. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial das nossas aspirações. As rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Anjos existem, habilitados a satisfazer aos bons, da mesma forma que entidades da sombra acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Forneçamos os temas elogiáveis ou infelizes de nossas cogitações mais íntimas e os executores invisíveis se manifestarão ativos, contribuindo na realização de nossos projetos, de conformidade com a natureza das nossas intenções. Reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência de nossa própria necessidade, imitemos o divino amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai todo misericordioso, na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade justa e soberana na terra e em toda parte. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar, com proveito, é serviço que raros corações sabem fazer. Então, vamos nos recolher nesse momento, acalmarmos o nosso coração, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de toda misericórdia, todo amor, toda perfeição, agradecendo a Ele a presença do nosso Mestre Jesus no nosso caminho, nos trazendo esse evangelho de luz que nos orienta. Agradecer os Espíritos que, através da codificação, nos trouxeram os ensinamentos, que nos servem de bússola, que nos servem de roteiro e que nos servem de consolo nos momentos difíceis. E rogar a Ti, Senhor, que envolva toda a sua humanidade nesse momento, que envolva a todos nós envolvidos nessa reflexão dessa tarde e noite, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível os ensinamentos que nos serão trazidos. Fica conosco, Senhor, hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja. Desejo a todos um ótimo estudo e ótimas reflexões. Meus queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis, uma alegria sempre muito grande poder estar com vocês para podermos conversar um pouquinho sobre a nossa querida doutrina espírita. Por isso desejo abraçar todos vocês, dedicando meu carinho, a minha atenção a todos vocês que militam nessa casa co-irmã. Nós vamos conversar um pouco neste pequeno momento de reflexão sobre a oração.
A oração que é tão difundida na nossa doutrina, tão referenciadas nos nossos estudos, nas nossas palestras, recomendada por Jesus, nunca tivemos tanta necessidade como nos momentos atuais. Não somente neste momento da pandemia, que tem trazido consequências diversificadas às pessoas, muitos indivíduos se encontram tristes, outros vivenciando conflitos em família, outros com questões financeiras, problemas de desemprego. Uma série de situações nós estamos vivendo na atualidade, mas que tem uma amplitude maior, não somente uma relação com a pandemia, mas com as necessidades, sobretudo com as necessidades do homem moderno. Necessidades, sofrimentos, lutas, buscas próprias de um mundo em transformação como o nosso. Na obra de André Luiz, numa excelente obra chamada Entre a Terra e o Céu, ele vai iniciar nos seus primeiros capítulos com uma prece que havia sido feita por uma jovem de nome Evelina. Ela vivenciava um drama familiar grande, vivia com seu pai, com a sua madrasta, e orava por sua mãe, que já havia desencarnado. Aliás, dirigia uma oração à sua mãe, que já havia desencarnado, que André Luiz, usando um pseudônimo, denominou Odila. Mas nós vamos identificar, logo no início da obra, que essa senhora, esse espírito de Odila, estava numa situação em que ela não reunia condições de atender à oração da sua filha ainda encarnada. Ela, nós iremos ver ao longo do desdobramento do enredo que toma conta dessa obra, que Odila era uma grande responsável pelo sofrimento que vivia sua segunda mãe e o seu pai, porque ela, remoída pelo ciúme, atacava a sua atual mãe, sobretudo porque a culpava de ter sido a responsável pela desencarnação do seu filho Júlio, ainda muito pequeno, num afogamento na praia, e atribuía a ela a responsabilidade pela negligência, o que veremos que fazia algum sentido ao longo do desenvolvimento da obra essa constatação. Mas o que não havia necessariamente era o impositivo de que ela ficasse perturbando aquela família, porque acabava na sua ânsia perturbando até a sua filha. Mas a questão da oração dirigida à sua mãe, na impossibilidade de ser atendida pela mesma, os amigos espirituais cuidaram de recolher aquelas orações, aquele pedido veemente de Evelina, e fazer-lhe um atendimento, no sentido de ajudar a amenizar os problemas daquela família e até mesmo encetar um processo de auxílio mais intenso para que pudesse favorecer um início de remissão dos problemas, dos desacertos daquela família que envolvia outros membros encarnados e que viviam na mesma cidade. Mas André Luiz, ao estudar este caso, ele fica muito encantado ao perceber
que aquela oração da Evelina não se perdeu. Embora dirigida para uma pessoa, para um espírito, melhor dizendo, que não poderia atendê-lo, os espíritos amigos que trabalham em nome de Deus, que trabalham em nome de Jesus, fazem o atendimento. Em outra obra, André Luiz vai tratar este assunto da oração num caso semelhante, em que a pessoa não reunia condições de atender, ou melhor, aquele espírito não reunia condições de atender aquela petição, e essa prece é desviada para outras regiões onde são feitos os atendimentos. E aí ele faz uma associação com o fenômeno da física chamado refração, que diz que quando um raio luminoso, por exemplo, passa de um meio para o outro, de índice de refração diferente, ele se desvia. É um fenômeno semelhante que faz com que nós, ao olharmos para o fundo de um rio, vejamos um peixe, mas aquele peixe não está exatamente naquela posição que nós vemos. Ele está mais à frente ou mais atrás, porque aquela imagem, ao passar de um meio para o outro, ou seja, da água para o ar, a sua imagem se desvia parcialmente. Os índios antigos sabiam disso, sem saber de física, mas sabiam disso. Então, quando eles iam fazer a pesca com as suas lanças, direcionavam a lança para o ponto onde estava de fato o peixe, e não onde estava a sua imagem refletida. Então, todas as orações que nós dirigimos, elas são recebidas pela divindade. Deus, que é imanente e transcendente, capta esta solicitação. E os espíritos amigos, que são os encarregados de Deus de dar os atendimentos a todos nós, fazem na proporção dos méritos, da necessidade, de forma que, nos diz o Livro dos Espíritos, que toda a prece que nós fazemos, ela é atendida. Nem sempre este atendimento é feito de acordo com aquilo que nós desejamos ou que nós imaginamos que seja o nosso bem. Mas nenhuma oração que fazemos fica sem esse atendimento. Muitas vezes nós recebemos um auxílio de forma indireta, através do envio de uma pessoa que vai nos atender, que nos vai consolar, que nos vai esclarecer, através mesmo de um sofrimento que vai nos fazer despertar para umas tantas coisas que precisamos realizar ou que precisamos deixar de fazer. Então, qualquer oração que nós fizermos, ela será atendida. Muitas vezes nós, porque somos imediatistas, nós imaginamos que temos que ter o atendimento imediato, ou da forma como a gente imagina que deva ser esse atendimento. Mas a divindade e os espíritos que são, ou que portam um entendimento muito maior com relação às nossas verdadeiras necessidades, eles vão nos atender na medida das nossas possibilidades, das nossas necessidades e dos nossos merecimentos. Há uns anos atrás, eu tive uma experiência, eu vivi uma situação muito conflitante na minha vida, eu era muito jovem, e orava muito aos espíritos amigos, ao meu anjo guardião, aos espíritos que eu conhecia, ligados à tarefa que eu realizava na minha instituição. E é um determinado espírito muito querido que, desde o início da formação da nossa instituição,
se apresentou nos nossos trabalhos mediúnicos, informando que nos iria auxiliar em determinada tarefa que realizávamos na instituição e que estávamos à frente dela naquele momento. E a minha dificuldade era no terreno pessoal, mas que tinha ligação com essa tarefa que eu realizava. E eu orei, sofri muito naquele momento com essa situação, né? Mas continuei trabalhando, estudando, eu era estudante de engenharia naquela época, com as minhas atividades naturais da vida, e aquilo passou. Os anos se passaram e num desses nossos momentos da atividade mediúnica, num dia que coincidiu, se me recordo bem, com o meu aniversário, eu recebi uma mensagem do amigo espiritual, trazendo algumas orientações para essa tarefa que nós realizávamos com muito carinho, com muito afinco, e citou en passant que havia nos acompanhado naquele momento, mas que havia nos ajudado na medida das possibilidades, dos meus méritos, dos esforços que eu estava fazendo, mas deixando que se preservasse o meu livre-arbítrio. De certa forma, era isso que ele estava me indicando, que a minha oração havia sido ouvida, havia sido atendida dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus merecimentos e do esforço que eu tenha feito em relação a tentar sair daquela situação com uma dignidade maior, o que acabou acontecendo. Então, esses exemplos nós temos, às vezes declarados ou não, né? Aquilo ali foi uma experiência que foi propiciada por ter uma possibilidade de estar num trabalho mediúnico e ter um companheiro da mediunidade psicográfica e a disponibilidade do momento, mas eu entendi que os espíritos preservam o nosso livre-arbítrio. Mas o fato deles nos ajudarem não estão ferindo a possibilidade de nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Como dizem os espíritos, atendendo uma proposta de Kardec, é uma questão de Kardec, não é o atraso ou o adiantar dos ponteiros de um relógio que afeta o mecanismo que baseia o relógio, a mecânica daquele relógio. Ela está sempre preservada. O relógio estará trabalhando sempre como um relógio, embora possa haver eventualmente atraso ou um pequeno adiantar dos seus ponteiros. Então, nessa mecânica da divindade, das leis divinas, existe essa possibilidade a todo instante de nós sermos auxiliados para vencermos algumas dificuldades, para que sejamos beneficiados por este auxílio, mas que o livre-arbítrio seja sempre preservado. Existe a figura das preces intercessórias, onde espíritos que gostam da gente, ou até mesmo um indivíduo encarnado, que ore por nós, e por esta intercessão recebida por intermédio dessa pessoa ou desse espírito, muitos auxílios podem ser prestados a nós, sem que a gente muitas vezes se dê conta, sem que nós possamos imaginar que estamos recebendo este benefício. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não poderia deixar de tratar deste assunto. Em um dos seus capítulos, nós vamos encontrar um item, lá entre as instruções dos Espíritos, uma mensagem muito bela do Espírito Santo Agostinho, recebida em Paris, em 1861,
onde ele vai intitular A Felicidade que a Prece Proporciona. E é uma mensagem muito bonita, que nos dá uma grande confiança na importância de realmente termos esse hábito permanente da oração. Não somente nos momentos de dificuldades, mas também para pedirmos forças para darmos atendimento aos nossos compromissos na terra. Cada um de nós traz uma folha de necessidades, uma folha de compromissos para dar atendimento, seja no campo individual, seja no campo da família, da sociedade como um todo. E precisamos de buscar esses recursos do mundo espiritual, esses recursos que emanam da divindade, para que nós consigamos dar conta desses compromissos, para que não retornemos, depois de vividos alguns anos, à vida espiritual, com os remorsos que muitas vezes tomam conta dos espíritas, por termos o conhecimento das coisas, mas não termos agido, não termos atuado conforme as nossas capacidades, conforme as condições que reuníamos para dar conta desses compromissos. E também de acordo com os recursos recebidos. Então, o conhecimento da doutrina espírita, belo, libertador, nos dá compromissos, nos dá responsabilidades. Mas eu costumo dizer que responsabilidade maravilhosa que está alicerçada no conhecimento. O saber que nós podemos hoje realizar muitas coisas e se conseguirmos dar conta delas, conseguiremos alcançar paulatinamente a paz que nós estamos buscando há tanto tempo. E a oração certamente é um recurso valiosíssimo que nos auxilia neste processo de reforma íntima. Então, nessa mensagem intitulada Felicidade que a Prece Proporciona, nós selecionamos pequenos trechos apenas para que a gente pudesse desenvolver a nossa ideia. E lá, no início da mensagem, Santo Agostinho vai dizer: a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Quantas vezes nós estamos vivendo dramas pessoais, estamos passando por momentos muito difíceis, né? E oramos, né? Num momento que se torne mais propício, que se permita maior recolhimento, oramos fervorosamente e sentimos aquele bálsamo interior. Nos emocionamos muitas vezes, às vezes identificamos presenças espirituais, nos lembramos de pessoas queridas, porque quando oramos com fervor, com honestidade, com isenção, reconhecendo as faltas que estamos cometendo, com humildade, com resignação, certamente que esse auxílio chega. Através de um familiar desencarnado. Quantas vezes nós estamos orando e lembramos de um pai, de uma mãe, de um irmão, às vezes de um filho que partiu na frente. É o mundo espiritual atuando. Às vezes estamos envolvidos num problema sério que precisamos tomar onde precisamos tomar uma decisão difícil. E aí vem aquela ideia. Às vezes oramos à noite e pela manhã acordamos com uma ideia na cabeça.
com a solução, ou pelo menos uma sugestão mental para o encaminhamento daquela solução. É a ajuda espiritual, que não afetará os mecanismos de causa e efeito, porque nós poderemos fazer ou não, ou deixar de fazer o que estamos pensando fazer, conforme a sugestão que vem. Na sequência ele diz: avançai e avançais pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Os anjos, usando uma acepção da igreja, na doutrina nós entendemos os anjos como esses espíritos benfeitores, que já alcançaram patamares mais expressivos que os nossos em termos de conquistas intelecto-morais, e eles vêm ao nosso encontro. Muitas vezes mandam representantes que falam em nome deles. E o Espírito segue: doçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. A nossa mente, quando está em verdadeiro recolhimento, ela se desprende da matéria. E nós alcançamos muitas vezes essas regiões superiores, onde habitam essas entidades, onde laboram essas entidades espirituais. Participamos muitas vezes de atividades com eles, se estamos numa boa sintonia espiritual. Participamos de reuniões, de atividades diversificadas, que vão fazendo com que nós vamos nos higienizando mentalmente para a sequência da vida. Já tive a oportunidade, muitas vezes na minha vida, de me lembrar de estar participando de reuniões na vida espiritual, quando nesses alguns momentos da nossa existência que nós conseguimos deixar um pouco as preocupações terrenas, e me lembrava com bastante intensidade de assuntos que estávamos tratando, notadamente em assuntos relativos à nossa instituição. Quando o nosso querido irmão Raul Teixeira foi cometido do AVC, do acidente vascular cerebral, no ano de 2011, certamente por um número grande de atividades que ele tinha na instituição, e o quanto ele representa e representava em termos de fidelidade doutrinária, de ter na sua mente todo o entendimento dos propósitos da instituição, ter uma palavra sempre boa para nos trazer em termos de orientação. Certamente que muitos de nós ficamos preocupados no conduzimento da nossa instituição. Temos uma obra vasta, de grande responsabilidade, que atende mais de 200 crianças e as suas famílias, que é o nosso remanso fraterno. Então, logicamente que nós que estamos ali à frente, um grupo expressivo, ficamos preocupados, embora confiantes no prosseguimento dos trabalhos. Então, muitas vezes, naqueles primeiros meses, eu me dei conta de estar ali participando de reuniões, identificava os amigos encarnados que faziam parte da instituição e que estavam nessa reunião. Não me identificava os benfeitores espirituais, creio que por causa da distância que nos separa deles, mas sabia que estávamos participando de uma reunião onde estavam sendo passadas, melhor dizendo, orientações para todos nós, reforços morais para que seguíssemos em frente, porque a obra é de Jesus Cristo, nós somos apenas
pequenos representantes temporários, mas a obra deverá prosseguir. Mas, fruto das orações que nós fazíamos, recorrendo aos bons espíritos para esse momento mais delicado da nossa vida institucional. Então, nós certamente, quando oramos, nós elevamos esse padrão vibratório. E quando elevamos esse padrão de frequência, nós nos encontramos psiquicamente com esses espíritos que vibram nessas esferas de frequências maiores. E aí conseguimos captar o auxílio. A dificuldade que muitas vezes eles têm e nos relatam através das obras mediúnicas é de nos alcançar mentalmente. Porque normalmente estamos com as nossas mentes muito atabalhoadas. A vida terrena provoca em nós muitos conflitos, faz-nos ficar muito focados nas questões da matéria, nas preocupações cotidianas. Utilizamos raros momentos para orar, para meditar, para uma leitura mais edificante. Hoje, com o advento da tecnologia, que nos distrai mais, que exige de nós maior disciplina, porque senão ficamos o tempo todo voltados nas notícias, nas mensagens através do celular. Isso exige de nós uma disciplina mental, para que tudo isso possa ter espaço na nossa vida, mas que não nos falte estes momentos fundamentais para nós que somos espíritos temporariamente encarnados, de reflexões maiores sobre a vida. E quando nós conseguimos nos adestrar nessa prática, gradualmente vamos conseguindo orar melhor. Querendo dizer com isso que orar melhor é nos aproximar mais psicamente dessas entidades espirituais que estão aí para nos auxiliar. A mensagem é mais extensa, mas de uma maneira geral. Santo Agostinho vai nos mostrando de uma forma muito poética como é bonito orar, como é prazeroso e produtivo orar, para que nós possamos nos manter no prumo diante de tantos assédios que nós recebemos cotidianamente. Assédios naturais da vida material, assédio dos familiares, daqueles que não nos querem bem, assédios provenientes dos problemas de trabalho, dos problemas íntimos que nós vivemos e dos assédios de entidades espirituais que neste momento não nos querem bem, por conflitos do passado, por problemas que causamos em vidas anteriores, em função dos vícios que temos atualmente, onde essas entidades se acoplam em nós, para poder se locupletar desses vícios, dos vícios morais, que nós ainda portamos muitas vezes em intensidade. Então, se nós não nos dedicarmos a nos propiciar um desafogo, e um desses é a oração, nós teremos grandes dificuldades de darmos conta dos nossos compromissos com a vida. Eu gostaria de concluir trazendo aqui para as nossas reflexões a letra de uma canção bem conhecida do compositor Gilberto Gil, intitulada Se Eu Quiser Falar com Deus. E a letra diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz.
Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Jesus nos deu essa recomendação. Quando quisermos orar, vamos até os nossos aposentos, fechemos a porta e oremos. E o Pai, que sabe tudo aquilo que se passa em nossa intimidade, virá em nosso socorro, disse Jesus. Fechar a porta do quarto é um símbolo, querendo nos recomendar que para orar precisamos de recolhimento. Precisamos de isolamento do burburinho exterior, das preocupações cotidianas, para podermos alçar esses voos em direção ao mundo espiritual superior, para que possamos filtrar as boas inspirações dos espíritos que desejam e que podem nos auxiliar. Então tenho que apagar a luz. É um sentido simbólico. Tenho que calar a voz, porque a prece não é uma atitude de lábios. É um encontro mental com a divindade. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Ou seja, preciso estar confortável, desligado do exterior, para que eu possa penetrar este mundo de bênçãos, que é o mundo espiritual superior, que nos quer ajudar. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias. Então, a canção do conhecido compositor parece penetrar muito bem nesse sentido que a doutrina espírita nos propõe seguir, de que para orarmos não é necessário palavras bonitas, não é necessário e talvez nem recomendável fazermos diante de muitas pessoas para muitas vezes nos exibirmos, como condenou Jesus à sua época os fariseus, os religiosos, que era o símbolo da hipocrisia religiosa da época. Não precisamos desses artefatos exteriores. Basta que haja dentro de nós esse desejo sincero de nos vincularmos às fontes do bem. Nesses dias, meus amigos, de tantas lutas, que cada um de nós sabe o que está vivendo, em que cada um de nós sabe o que está passando. Não podemos deixar de utilizar desse recurso, que é um direito nosso e um dever nosso, me parece, de estar sempre orando pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que nos cercam, orando em benefício daqueles que não nos querem bem, porquanto Jesus recomendou que orássemos também pelos nossos inimigos. Se não temos inimigos, mas muitas vezes temos desafetos, pessoas que não nos querem bem, oremos por elas. Não desejemos mal a elas. Oremos pelos nossos governantes, nestes momentos tão difíceis da história brasileira e mundial. Oremos pelos nossos familiares em geral, pelos nossos amigos, pelos colegas do trabalho profissional, pelos colegas da universidade, da escola, pelos nossos vizinhos, por aqueles que trabalham nas nossas residências,
para quem muitas vezes esquecemos de orar. Por aqueles que zelam pelos nossos condomínios, por aqueles que varrem as ruas, por aqueles que se acham nas sarjetas das nossas cidades. Oremos por todos, enfim, não somente por nós. Concluindo, lembramos de um belo poema de Tobias Barreto, trazido através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, que neste ano de 2020, se estivesse vivo, estaria comemorando 110 anos de idade. E o movimento espírita em geral vem lembrando dessa marca representativa, homenageando com toda a justiça Chico Xavier. E Tobias Barreto diz assim: céus cuja imensidão ninguém doma ou traduz, impérios imortais de flamas estelares, Sírios, Vega, Altair, Canopus, Lirantares, astros vivos do azul, para quem vossa luz? Terra, a quem procurais no giro que produz a estranha orquestração surgida em vossos mares? Aves, a quem falais por notas milenares? Flores, a quem vos dais? Quem vos guarda e conduz? Revelações de sonho estéril fecundo, melodias de amor que sustentais o mundo, a quem vos dirigis em vossos apogeus? E do píncaro mais alto, as entranhas do solo, toda a vida terrestre indaga polo a polo, e uma palavra só tudo responde: Deus. Vamos orar, meus irmãos. Querido Jesus, nosso amado Mestre, benfeitor das nossas vidas, queremos te agradecer, Mestre, pela mensagem espírita que penetra a nossa alma por conta da lucidez dos seus ensinos, em razão da lógica dos seus postulados, e que se tornam por isso elementos consoladores para as nossas chagas, estímulo para que possamos crescer, progredir, aprender mais, amar mais, a perdoar mais e a vivermos de forma mais consentânea com as leis de Deus. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de crescimento. Abençoa os irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis, os seus dirigentes, coordenadores, trabalhadores, colaboradores, aos seus familiares queridos. Abençoa, Senhor, a nossa terra brasileira, aos irmãos que desencarnam com a Covid-19 nesses dias de maior sofrimento, mas também aqueles, Jesus, que como nós permanecemos nas lutas da terra, dando seguimento ao atendimento dos nossos compromissos. Ampara todos nós, Senhor.
Agradecidos por esses momentos, Senhor, que a abençoada tecnologia, que também provém da inspiração divina, nos proporciona. Agradecido, Senhor, por tudo que temos recebido. Concluímos esses momentos de singelas reflexões. Que assim seja, Senhor.